No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Santo, Santo. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos,
número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Uma videira foi plantada para guiar muitos ao céu. Logo crescerão seus ramos, pois foi regada pelas mãos de Deus. E os ramos foram longe, 2 décadas crescendo, muitas vidas Deus está salvando, muitas almas está restaurando. Isso é milagre, é restauração. Lutando pela unidade e pregando santidade. Glória a Deus, paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos que estão videologados conosco nesta tarde do dia 16 de janeiro do ano de 2026. Está chegando até o seu receptor mais uma edição do programa Restauração. Programa Restauração que vai ao ar de segunda a sexta-feira e é um projeto, um trabalho, um mecanismo de divulgação do trabalho da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede internacional está situada na Avenida Farrapos, número 312, aqui muito próximo ao centro da cidade de Porto Alegre, fácil acesso para quem vem da zona norte, para quem vem da zona sul da cidade, para quem vem da zona oeste, quem vem da região metropolitana. Você pode estar chegando aqui na nossa sede, que também nas terças-feiras tem acesso pela Avenida Voluntários da Pátria, número 927. Nos cultos de terça e nos cultos de domingo, o nosso acesso pela Avenida Voluntários da Pátria também fica liberado para o público que vai estar chegando aqui na nossa igreja. Como pastor presidente, temos o pastor Humberto Schmidt Vieira e na diretoria de comunicação e relações institucionais temos o pastor Roldinaldo Cardoso Goulart. E se Deus nos permitir, estaremos aqui junto com os irmãos para mais esta programação. Vamos estar conversando aqui sobre assuntos de extrema importância para a obra de Deus, para as nossas vidas no âmbito pessoal, e eu tenho plena certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, nós pedimos que você já deixe aí o seu comentário, deixe o seu nome, a cidade ou a nação de onde você está participando para saudarmos você no decorrer desta programação. Você pode também estar colocando aqui o seu pedido de oração. No final desta programação, nós vamos estar intercedendo por todas as necessidades que forem expressas pelos nossos irmãos. E também queremos deixar a nossa saudação a todos os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando por meio da rádio Esperança M 1390 aqui de Porto Alegre. Deus abençoe todos os nossos queridos irmãos que continuamente acompanham as programações do Ministério Restauração. Aqui à nossa direita nós temos conosco, vamos já estar apresentando os irmãos que foram convidados para estarem participando desta programação. À nossa direita temos o diácono Facundo Baez. Fala, Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. Mais um prazer estar aqui
fazendo essa programação com vocês. Glória a Deus. E à nossa esquerda, o nosso irmão Lucas Araújo. Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Mais um programa aí que vai ser para a glória de Deus. Glória a Deus. Hoje uma programação internacional, né? Irmão Facundo é de origem argentina, né? E o irmão Lucas é de origem portuguesa. Isso aí. Glória a Deus, uma programação internacional. Meus irmãos, nós vamos estar conversando com os nossos irmãos. Se os irmãos forem tendo alguma dúvida no decorrer da programação, né, irmão Facundo, irmão Lucas, os irmãos podem estar escrevendo aqui no chat para nós estarmos, na medida do possível, esclarecendo estas dúvidas. E também pedimos àqueles que estão acompanhando pelo YouTube, compartilhe esta programação, deixe aí o seu like nesta programação para que ela possa estar alcançando outras pessoas. Tanto o irmão Facundo quanto o irmão Lucas são dois jovens do Ministério de Restauração que estão já há muitos anos, tanto na igreja, que se criaram na igreja, não é mesmo? E além de serem crentes, de serem membros da igreja, estarem desde a sua infância envolvidos na estrutura de crescimento do Ministério de Restauração, estes dois moços aqui vão estar falando em qual setor da igreja eles trabalham para introduzir o assunto que nós vamos conversar hoje, irmão Facundo. Amém. A gente está trabalhando... Eu, desde que vim para o Brasil, desde 2019, já ingressei a trabalhar lá na livraria da igreja, né? E em pouco tempo já fui realocado para trabalhar juntamente com o irmão Arthur, irmã Lissângela, na época, a irmã Daiane, que fazem parte da equipe de vídeo e de design da editora. Então, estamos há algum tempo. E logo também assumimos a parte de marketing. Então, estamos há um tempo trabalhando com isso aqui na igreja. Glória a Deus. Irmão Lucas. Eu, lá de Portugal, na verdade, eu acho que foi Deus, né, que me direcionou para essa área, porque tudo começou quando eu não tinha nem dinheiro para comprar um curso, para aprender algo necessariamente de comunicação, né? E eu lembro que eu queria aprender a fazer arte gráfica, arte que vocês veem às vezes do culto, indicando, vai ter um culto lá, que é uma arte gráfica. Então eu queria saber fazer aquilo ali. E eu não tinha dinheiro para comprar um curso. Mas ficava com interesse, ficava tentando fazer da maneira que eu sabia, né? E aí um dia chegou o irmão Joel, lá de Portugal, ele chegou para mim e olhou assim, eu vou pagar esse curso para ti. E aí ele me deu o curso, aprendi a fazer de uma maneira mais aprimorada, né? As artes. E aí comecei a fazer arte. E daqui a pouco comecei a ser notado pelo pastor Rodinaldo, pelo irmão Facundo. Vem trabalhar com a gente. E nisso eu já estava aprendendo a editar vídeo, a fazer vídeo. Aí a gente começou já a trabalhar na área da comunicação e as coisas foram andando. E agora eu estou aqui no Brasil, trabalhando com eles junto. E estamos nessa área aí da comunicação. Glória a Deus. Então, hoje, meus irmãos, nós vamos conversar. Alguns irmãos que são mais antigos no Ministério de Restauração vão lembrar, né, irmão Facundo? Há muitos anos atrás, o pastor Humberto escreveu um livro que não tem mais este livro disponível para venda, infelizmente, ele não foi feito novas tiragens dele, né? Que o título do livro era Televisão, Bênção ou Maldição. E ali naquele livro, então, explicava tudo que se passava na televisão, o que tinha por trás daquilo, algo muito além de meras programações ou de entretenimento. E hoje nós vemos que a comunicação ela avançou bastante. Então, outrora, no passado, há, quem sabe, 15 anos atrás, não sei bem ao certo, uma pessoa ela tinha que estar mais estática para ter acesso à comunicação. Ela teria que estar perto de uma tomada para ligar o seu rádio, teria que estar em casa para assistir televisão, num ambiente público onde estivesse algo disponível nesse sentido. Tinha lá o rádio, como nós já mencionamos. Eu me lembro, inclusive, quando começaram a surgir aqueles rádios de pilha, os radinhos pequenininhos. Com fonezinho também. Com fonezinho, aquilo lá era o... Era o auge. Era o auge, né? E colocava aqui na cinta. Colocava na cinta. Eu tive uns quantos radinhos de pilha colorido. Era, meu Deus do céu, era um sonho. E o tempo foi passando e hoje
a comunicação avançou bastante. Não é, irmão Facundo? A comunicação ela tomou uma proporção tão grande que hoje em qualquer lugar do mundo a gente consegue não apenas ter acesso a informações, como até se comunicar com outras pessoas. Exatamente. E como não só ter acesso, como se diversificou o número de plataformas, o número de canais de comunicação que se tinha. Antes era rádio e televisão, alguns tinham acesso à televisão, a maioria era só rádio. E hoje em dia toda a sociedade praticamente tem acesso à internet. E a internet tem diversos canais e plataformas para poder se comunicar. Então, o irmão Lucas estava dizendo, né, irmão Lucas, que lá em Portugal, os irmãos aqui do Brasil tiveram acesso ao trabalho, né, que o irmão fazia. Ia sendo compartilhado, né? Tanto no status, tanto YouTube. As pessoas iam ver, peraí, esse jovem sabe fazer isso daqui, sabe editar, sabe criar um conteúdo. Então, dessa maneira, né, foi espalhada a informação. Então, nisso a gente já vê, né, que a internet foi uma ferramenta para se espalhar uma informação, para se espalhar uma informação, um dado. Né? E o Brasil é um dos países principais que mais pessoas têm acesso à internet e o uso de plataformas de redes sociais e meios de comunicação. Um dado bem interessante. A princípio é o terceiro país com mais acesso a isso, né? E as pessoas estão mais presentes nas redes sociais. Pode ser bom ou pode ser uma maldição. Pode ser uma bênção, como pode não ser uma bênção. Né? E o oposto de bênção, a Bíblia diz que é maldição. Então, irmão Lucas, irmão Facundo, todas as coisas, muitas coisas, elas sempre vão ter o lado positivo e o lado negativo. Eu disse quase todas, porque o pecado, por exemplo, não tem lado positivo. Né? Uhum. O pecado ele sempre vai ter o lado só negativo, não tem lado positivo em pecar. Né? Mas, de modo geral, vamos dizer assim, todas as coisas vão ter o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, em relação à comunicação, por exemplo, antes deste boom, vamos dizer assim, na internet, eu me lembro a propaganda de uma marca bem renomada de telefones, quando começaram a lançar os smartphones, os primeiros telefones com toque na tela, e a proposta daquele novo modelo de telefone era reinventar o uso do celular. Era uma inovação extremamente radical, não era algo meramente incremental, né? Era algo que iria revolucionar os modelos de telefone. Os modelos de telefone, os meios de comunicação por muito tempo. Não vou dizer para sempre, porque a gente não sabe o porvir, né? Mas isso trouxe muitos benefícios. Então, por exemplo, antigamente, o acesso à informação ele era um tanto mais restrito. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tínhamos alguns jornais impressos. E o jornal que tinha mais informação, ele era mais caro. Tanto que você chegava num bairro mais carente, pouquíssimas pessoas compravam aquele jornal que era o mais caro, eles compravam o jornal mais barato. Então, a comunicação ou o acesso à informação ele acabava ficando mais restrito. E isso tem um lado negativo, né? Porque quanto menos pessoas tendo acesso a uma gama maior de informações, mais dificuldade essas pessoas vão ter de se inteirar, de saber o que está acontecendo, até mesmo de tomarem decisões assertivas, não é mesmo? Então, esse foi o lado bom, vamos dizer assim, do avanço da internet, do avanço das redes sociais. Não é? Mas, o lado negativo, por exemplo, muitas pessoas começaram a ter acesso a falsas informações. E estas falsas informações, elas levam as pessoas a diversas falhas. Sim, com certeza. Estamos vivendo uma era que cada vez mais uma democratização, digamos assim, do uso de plataformas e meios de comunicação.
Antes se tinha um monopólio, né? Monopólio de grandes marcas, monopólio de grandes meios de comunicação. E eles realmente eram um monopólio, porque o mesmo dono da rede, da grande rede de televisão, era o mesmo dono da rede de rádio, e debaixo dele tinha mais um grupo de canais e outras redes de rádio, e enfim. E eles monopolizavam a informação. Então, eles, se quisessem dar uma narrativa para a sociedade, por exemplo, em quesito de política, que era muito comum, que é comum ainda, né? Eles usavam todos os meios de comunicação para manipular a história, manipular a narrativa, e toda a população só ouvia uma história, só ouvia um lado da moeda, né? E hoje em dia, já com as redes sociais, isso é incontrolável. YouTube, plataformas. Tanto que existe muita perseguição, né, para que isso não aconteça. Mas com certeza. E por outro lado, por exemplo, lados positivos disso, vemos as marcas. Marcas que tinham condições, que eram grandes investidores para pagar, por exemplo, alguns minutos, alguns segundos numa televisão, por exemplo, elas também conseguiam monopolizar o mercado. Hoje em dia, a barreira de entrada e conseguir competir com uma grande marca é muito menor do que antes, né? Então, uma pequena marca que está surgindo agora consegue competir em quesito de comunicação, de marketing, com aquela grande rede. Inclusive, tem muitas marcas que, porque ainda não se adequaram a esse grande momento, esse novo momento, grandes marcas que ainda tinham esse investimento, tem grandes empresas multimilionárias, bilionárias por trás, continuam na mesma narrativa, nas mesmas estratégias do que anos atrás, e aquele pequeno empresário que começou do zero, mas já com uma nova realidade, está conseguindo alcançar essas novas. Antigamente ele não era visto, né? Agora ele consegue ser visto. Antigamente não tinha capital. Uma empresa que está recém aparecendo não tinha capital. Vou botar para aparecer na TV. Hoje em dia já tem essa facilidade. E a gente sabe que é um jogo de influência, né? Um jogo de influência para a população. Então, a população está sempre ali. Pô, deixa eu ouvir esse cara aqui. Deixa eu ouvir esse cara aqui. Vamos ver o que é que está certo. E nisso vai toda a propaganda que vem por trás deles, né? Tanto política, tanto marcas. A gente sabe que nem tem propagandas hoje de carros. Opa, acho que deu um probleminha no áudio. Tem propagandas hoje de carros que eles fazem provocando a outra marca. Então, esse carro aqui ele faz isso. Já o outro que você está comprando não faz. E a pessoa, olha o que eu estou perdendo. Então é um jogo de influência. Eu te mostro a minha qualidade e eu mostro a desvantagem do outro. E o outro faz a mesma coisa. Eu mostro a desvantagem daquele e mostro a minha vantagem. Aumenta a competitividade, né? Por exemplo, aqui nós falamos nessa questão do jornal. Imagine, Porto Alegre é uma cidade com cerca de 1,5 milhão de habitantes. Que eu me lembre agora, por cima, assim, Porto Alegre deve ter atualmente uns 4, 5 jornais impressos que sejam os mais renomados aqui na cidade. Então, imagine uma cidade com 1,5 milhão de habitantes ter apenas 5 jornais impressos para toda esta população. Então, se toda esta população fosse ler jornal impresso, claro que não vão ler, né? Mas se fosse somente este veículo para eu ter informações, imagine o quão limitado eu ficaria. Eu me lembro que o jornal, por exemplo, tinha os classificados. Não sei se na Argentina ou na Europa os jornais impressos tinham isso. Eu não fui muito da época do jornal, né? Eu não sei dizer, mas uma coisa acho que pegou um pouquinho. Tá ficando velho, né? É aí que a gente começa a ver que a gente tá ficando velho. Quando a gente pergunta uma coisa, as pessoas ficam assim, mas será que é isso? Classificado? Será que é o primeiro, o segundo, o terceiro? Eu não sei o que é classificado. Os classificados, irmão Lucas, era uma área do jornal e a gente publicava informações para conseguir emprego, botava lá, tem uma vaga de emprego para tal área, salário tanto, carga horária tal, aí tinha embaixo o contato para fazer o contato. Então, tanto anunciava-se emprego nos classificados, quanto a pessoa também fazia outros tipos de anúncio. Hoje tem plataformas que nos possibilitam fazer isso, que vão alcançar muito mais pessoas. Então, com certeza. Se eu botasse o anúncio da minha empresa num jornal aqui,
do estado do Rio Grande do Sul, quantas pessoas teriam acesso àquele anúncio? Queriam procurar lá, iriam fazer contato com a minha empresa, né? Hoje, a minha empresa em si ela estaria limitada somente ao meu estado. Eu teria muita dificuldade de conseguir avançar para fora do estado, por exemplo. A não ser que eu fosse lá em Santa Catarina e procurasse um jornal que pudesse fazer o mesmo tipo de anúncio. Hoje em dia, não. Hoje, as plataformas nos possibilitam alcançar o mundo inteiro. Sim. Né? Então, tem N vantagens neste sentido. Agora, em relação ao mau uso, irmão Facundo, nós temos dados, por exemplo, de pessoas que acabam ficando até aprisionadas nas plataformas hoje digitais de comunicação. Quais são os lados negativos neste sentido? O que as plataformas utilizam para captar as pessoas ou cooptar as pessoas a ficarem inseridas ali naquele meio? Bom, eu estudei em marketing, então eu gosto muito de continuar me aprofundando nessa área. E antes de eu querer estudar marketing, eu queria estudar psicologia. Então eu encontrei um meio termo também de uma fase de gostar de estudar, né? Cuidado. Que é o neuromarketing. Você não vai tentar entrar na nossa mente aqui. Eu não sou neurocientista, mas a gente procura estudar o comportamento do consumidor. É isso que o marketing estuda. E como se valer disso, né, para poder inserir um produto, ou, enfim. De certa forma, a gente chama de persuasão, né? De persuasão é você facilitar a pessoa a aceitar aquilo que você está oferecendo. Mas também se chama manipulação, que daí você simplesmente está fazendo isso de uma maneira negativa. Bom, mas nas redes sociais, eu acho que a maioria das pessoas conhecem ou não sei, mas se usa muito dos estímulos dopaminérgicos. Então, até os próprios fundadores, as pessoas, as famílias dos fundadores, de quem cria esse tipo de plataformas e tudo mais, eles evitam usar. O que são os estilos dopaminérgicos, para quem talvez alguém esteja ouvindo e não saiba? São a dopamina, como a gente vê bastante pregações do pastor Humberto, é o prazer, um estímulo, um neurotransmissor gerado pelo corpo que dá a sensação de prazer. Então, toda vez que eu recebo, por exemplo, uma notificação no celular, eu tenho algumas ações dentro do cérebro. O cérebro vai ficar com aquela intriga de saber o que é, e só esse pensamento de eu não saber o que é, de não saber de onde está vindo, do que pode ser, se é problema, se é curiosidade, se é uma fofoca, só isso daí já me desperta um certo estresse, e quando eu abro aquela notificação, vejo o vídeo, vejo aquilo que me enviaram, já me dá uma pequena dose de dopamina, uma pequena dose de prazer, e isso aí se torna algo viciante. E as plataformas, elas são pensadas para que a pessoa fique presa nesse looping, para que ela continue recebendo esse estímulo. Então, se você entra numa rede social e começa a assistir vídeo, um vídeo vai ser legal, vai passar 2, 3, que não vão te chamar atenção, mas aí chega um outro que te traz novamente curiosidade. Né? Vai outro que te dá uma informação muito legal, assim, tu fica, que legal isso daqui. Aí vem mais outros 3, 4 e não te chama atenção. Aí vem um engraçado. Aí tu ri, aí te dá novamente prazer. Então é um looping de dopamina infinito. E a pessoa vai ficando viciada, presa naquilo. Uma vez, então, que a pessoa se prende àquilo, que, por exemplo, se a gente fosse ler uma revista, teria que ter uma série de materiais, né? Eu quero ler sobre automóveis, eu quero ler, irmão Lucas, sobre roupas, eu quero ler sobre
cosméticos, eu quero ler sobre gastronomia, tem que ter uma série de Informação, né? de coisas na minha frente para eu poder ficar. E hoje na internet não. Não, Então hoje na internet eu entro, seja lá qual for a plataforma, rede social, enfim, e vou ter lá acesso a diversos materiais de forma muito mais prática. Então, o meu conhecimento em si ele vai ficar um pouco mais amplo. Porém, o tempo que eu vou ficar naquilo ali e o que aquilo ali vai gerar na minha mente pode se tornar... com certeza. Ele acaba gerando até, acho que, ansiedade, né, pra pessoa. Pô, eu preciso ver o que tá acontecendo. Então, se tu fica ali, vamos dizer, uns 30, 40 minutos sem o celular, automaticamente a tua cabeça vai, eu preciso ver o que está acontecendo. Será que tem alguma mensagem para mim? Será que tem alguma notícia que saiu que eu não sei? O que está acontecendo? Eu preciso ver. Então, a pessoa hoje já não consegue ficar 2 horas tranquilo sem o celular. Diz, não, peraí, eu preciso ver, tem alguma coisa. Já vai ali, né? É um negócio que já está grudado. Uma vez eu perguntei pro meu pai, qual é a maior doença que foi criada, que tá no mundo? Aí eu pensei, né, vai dizer câncer, vai dizer alguma coisa. A maior doença é esse celular. Porque resposta pastoral. Depois que foi criado, o ser humano nunca mais é uma coisa que virou uma extensão do corpo. Porque se a gente, eu não sei, o nosso dedão chega a ficar musculoso, porque a gente tá aqui, ó, é toda hora. Então, aí que tá. A gente acaba, sem perceber, a gente acaba se sabotando o nosso corpo, a nossa mente. Então, toda hora tu tá ali, eu preciso ver alguma coisa, preciso estar ali, Entende? Então, antigamente tinha outros costumes, né? Tinha outras coisas que geravam isso. Mas a gente via uma sociedade muito que lia, que tinha mais conhecimento. Hoje, a gente precisa... Olha como é que ficou a nossa realidade, né? A gente precisa de coisas rápidas hoje. Então, você vê um vídeo, até alguns estudos saíram, né, que se nos primeiros 5 segundos aquele vídeo não te chama atenção, a gente vai passar. Então, olha só, a nossa cabeça ela já está assim, ó, eu preciso ter uma informação que me agrade, ou não seria uma informação que me agrade, mas tem que ter algo ali para tu parar e olhar que te chame a atenção. Só que a questão não é essa. A questão é que isso está roubando aquilo que na verdade era para ser o certo. Hoje em dia tem gente que não consegue nem prestar atenção 1 hora em uma mensagem que está sendo pregada na igreja. Então, tu fica olhando a mensagem, às vezes a tua mente está viajando, tua mente está longe, tua mente está o que está... Hoje eu fui lá, conversei com tal pessoa, e a gente não está ouvindo o que está sendo passado, a gente já está ansioso para terminar, já. Eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso ver alguma coisa aqui, porque é a realidade. Porque a sociedade de hoje não consegue mais ficar entediada. Uhum. Ela precisa sempre estar sendo estimulada. E a nossa mente vai ficando viciada nesse estímulo. E o que acontece, irmão Leonardo, que existem pessoas que são extremamente viciadas e adequadas, conformadas com, vamos dizer, com o mundo. Então estão ali assistindo qualquer besteira numa rede social. Só que eu comecei a prestar atenção em algumas coisas, estudar também um pouco sobre isso, de que não é somente aqueles que estão na libertinagem, vamos dizer assim. Sim. Às vezes são coisas boas que a gente quer fazer. Por exemplo, eu gosto muito de aprender, gosto muito de estudar. Eu gosto de estudar. E a internet é informação basta. Tudo que tu estiver procurando vai ter lá na internet. Agora a gente até tem inteligência artificial que traz tudo mais filtrado, inclusive. Então, a informação está aí. Agora, o que a mente está ficando acostumada é que a gente fica numa superficialidade o tempo inteiro e trazendo informações o tempo inteiro para a mente, que essa informação, daqui a 3 dias, daqui a 2 dias, daqui a 1 hora,
não vai estar mais ali. Não consegue reter essa informação, porque a mente já está viciada só em adquirir informação, e essa informação que chega é só mais um pouco de prazer, pensando que você está avançando um pouco na tua vida, no teu conhecimento, e na realidade não está fixando nada. E sem contar que o que aparece ali na internet, muitas vezes não é o que a gente quer ver. É o que a internet está colocando para tu ver. Então, às vezes a gente está passando e aparecem umas coisas que a gente se enoja. É uma coisa que... Se existisse hoje uma programação, um aplicativo que fosse criado extremamente para pessoas que são crentes, cristãos, que têm uma mente sã, era outra coisa, né? Mas a gente sabe que a internet está dominada já pelo anticristo, já pelo príncipe deste mundo, porque ela faz parte do sistema que está corrompendo. Então vejam só, irmãos, vejam só. Agora a conversa chegou num outro lado aqui, né? Porque vejam, nós não estamos falando, irmão Facundo, meramente dos malefícios em relação a conteúdos pecaminosos. Exatamente. Que a internet nos oferece. Que oferece. Sim. Né? Como o Lucas está aqui mencionando, a internet. Às vezes você está ali pesquisando algo, assistindo algo, e dali a pouco surge lá um anúncio de algo que você nunca pesquisou. Uhum. Você nem tem interesse naquilo, você não fez nenhuma configuração no seu aparelho, algum tipo de pesquisa similar para lhe ofertarem aquele tipo de conteúdo. Mas nós estamos falando sobre conteúdos que, embora não sejam pecaminosos, mas que o sistema em si ele é criado para nos prender. Uhum. Então veja, a pessoa fica ali assistindo vídeos, por exemplo, vídeos educativos sobre as mais diversas coisas que não são pecaminosas, mas fica ali. Bota agora no 2.0, né? E tudo rápido. Tudo rápido. De 30 minutos escuta em 15, de 10 escuta em 5, de 5 escuta em 2,5, e assim vai indo. E aí ela ouve aquele conteúdo e diz, mas que coisa maravilhosa. Só que ela termina de assistir aquele conteúdo e o seu interior não está satisfeito. Mais. O seu interior começa a dizer assim, eu preciso ver outra coisa. Uhum. E aí ele vai lá e assiste mais um vídeo no 2.0. E aí depois ele assiste mais um vídeo. E depois mais um vídeo. E depois mais um vídeo. Ao todo ele fica ali 2 horas. Irmãos, veja, ficar 2 horas na frente de um computador hoje, de um celular, é muito fácil. Não é nada muito trabalhoso. Mas passou 2 horas, meu Deus, 2 horas. 2 horas passa, né? Passa voando. A pessoa sai daquilo ali e, primeiro, ela não está saciada. Segundo, ela sai daquilo ali sem conseguir ter absorvido o que, de fato, ela assistiu. Aquele conteúdo, aquela variedade de conteúdos que ela assistiu, ela não vai conseguir aplicar no seu dia a dia, né? E aquilo começa a lhe gerar estresse. O que é esse estresse? É a dopamina que tem de lá para baixo. Uhum. Então, a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai voltar a se alimentar da mais variada sorte de conteúdo de novo. E aí, o que acontece, irmãos? A vida está passando. E isso vai me trazendo ansiedade. Isso vai, irmão Facundo, fazendo com que eu fique impaciente. Vai fazendo com que eu não consiga mais, irmão Lucas, esperar. Vai fazendo, como o irmão Lucas mencionou, eu chegar num culto e... se a mensagem está passando um pouco do horário, eu não estou nem preocupado apenas com o meu transporte até em casa. Não. Eu simplesmente quero que aquilo termine. Eu quero que termine, eu não estou aguentando mais. Eu quero que termine. Vou botar no 2x aqui para o pastor Humberto terminar logo. E eu não quero que termine porque está ruim. Exato. Eu quero que aquilo termine porque o meu organismo não está mais habituado com aquilo. Sem ter o controle de quanto tempo vai levar para terminar. De não ser algo rápido. Então veja, todas as áreas da nossa vida a gente já começa a entrar esperando terminar. Uhum. E olha o prejuízo que isso nos causa. Com certeza. E continua, e mesmo na igreja tá ali pensando no X, já tá pensando no iFood, já tá pensando no Uber, já tá pensando no que tem que estudar, e irmão Leonardo, isso aí é a mente o tempo inteiro simplesmente agindo. A gente se expôs a isso, o nosso cérebro, a nossa mente se expôs para isso, e ela começa a agir de forma natural, não é nenhuma obra diabólica, espíritos ali agindo, é a mente
que a própria pessoa se expôs ali a isso. Já entrou num processo de... Claro que o sistema foi feito pelo inimigo, né? E isso vai afetando diversas áreas que vão influenciar, claro, também na vida espiritual. E meu maior... O que mais eu falo, assim, para quem é cristão, né? Para quem tem empresa e tudo mais, e para os jovens em si, que eu tenho a oportunidade de conversar, as plataformas são uma baita de uma ferramenta. Qualquer um consegue fazer pelos caminhos certos, expor uma marca, expor um produto, vender, fazer anúncios, competir com grandes marcas, como a gente estava falando. Dentro de uma região, pelas plataformas, consegue ter muitas vantagens que uma marca grande não teria. Mas as pessoas se colocam no papel de consumidor e não de estar ali exercendo algo para seu próprio benefício. Elas simplesmente estão aí recebendo informação de maneira passiva. Até na forma de estudar, eles ficam aí aprendendo de uma maneira passiva, não é produtivo aquilo que estão aprendendo. Então, por exemplo, a gente aprende aí por educadores sempre falando, enquanto eu repetir aquilo que eu estou aprendendo, ou enquanto eu diversificar aquilo que eu estou aprendendo, mas no mesmo ponto, eu vou ter mais facilidade de absorver. Então, vou ouvir um podcast, vou ver um vídeo, vou ler, vou escrever sobre o mesmo assunto, eu vou absorver. Mas se a pessoa entrou numa rede social, começou a assistir aqui, como construir, sei lá, um e-commerce na internet, daqui a pouco está assistindo como ler a Bíblia mais rápido, daqui a pouco está assistindo, mas como eu posso criar um vídeo para os meus filhos com inteligência artificial sobre Jesus, e daqui a pouco está assistindo, e aí vai, no final do dia não aprendeu nada. Não aprendeu nada e está cada vez mais impaciente. Então, é isso, irmãos, que o sistema... ele busca fazer conosco. Então, quando Jesus, irmão Lucas, quando Jesus ele orou ao Pai por nós, por cada um de nós que aqui estamos, por você que está nos acompanhando, Jesus ele orou dizendo assim, ó, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, a Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno. E veja, irmãos, Deus ele quer nos dar, nós estamos já... Eu não vou nem dizer há semanas ou há meses, não, irmãos, nós estamos há anos ouvindo sobre termos uma mente sófron, sobre termos esta mente que consegue discernir as coisas, ter autocontrole, ter freio. Não é? Por quê? Para que a gente não fique submerso neste sistema maligno que vai nos impedir de ter comunhão com Deus. Então, se a Bíblia diz, irmãos, que o mundo inteiro ele jaz no maligno, e que Jesus orou dizendo para que Deus não nos tirasse do mundo, mas sim que nos livrasse do mal, nós temos que usar das coisas do mundo que são legítimas, né? Não as ilegítimas, mas usar das coisas do mundo, mas sem pertencer ao mundo. Então, por exemplo, irmão Facundo, irmão Lucas, olha só que bênção essa programação. Está alcançando dezenas de pessoas vão ser edificadas por meio dessa programação. O Ministério Restauração, por sua vez, e este é um ponto que nós gostaríamos de falar um pouquinho também, o Ministério Restauração, valendo-se de algumas destes meios de comunicação, tem criado, irmãos, toda uma estrutura para alcançar pessoas. Então, hoje, no ano de 2026, nós temos algo, irmão Facundo, que há 12 anos atrás, se eu pudesse, eu pagaria para ter. Hoje eu trabalho na igreja, fazem 10 anos que a gente trabalha aqui na igreja, mas antes de trabalhar na igreja, nós trabalhávamos num ambiente secular, um ambiente mais hostil, mais complexo, enfim. E eu me lembro, irmãos, que a gente tinha às vezes que achar um canto lá onde a gente trabalhava para orar.
Tinha aqui quantos testemunhos já viu de pessoa que ia pro banheiro orar, que ia pra dispensa, que ia lá para onde estavam os produtos de limpeza, ia para um lugar onde ninguém ia ter acesso naquele momento, né? E uma das coisas que eu mais desejava nos meus horários de intervalo, daqui 15 minutos eu estaria saindo pro intervalo. O intervalo era da 1 às 2. Então uma das coisas que eu mais desejava, e lá nós não podíamos usar o telefone na época, uma das coisas que eu mais desejava quando eu ia pro intervalo era assim, ó, como eu queria estar na igreja agora. Como eu queria poder dobrar os meus joelhos com os membros da igreja agora, estar aqui junto com os irmãos, orando, buscando a Deus, sentindo a presença de Deus. E eu pergunto pro senhor, irmão Facundo, hoje isto, em qualquer lugar do mundo que eu estiver, é possível ou não é possível? Ora, Hoje é possível. É possível, irmão Lucas? É possível. Lá na Europa, o senhor deixou amigos na Europa ou não deixou? Com certeza. Então, hoje, irmão Lucas, é possível, simultaneamente, o senhor estar conectado, ouvindo a oração dos seus amigos lá da Europa? Sim, é possível. É possível, irmão Facundo, lá os seus amigos lá da Argentina, o senhor está em oração, ouvindo eles orar e o senhor orando com eles hoje? é possível. É possível. Então, o Ministério da Restauração criou valendo-se disto, criou toda uma estrutura de oração. Nós temos oração na plataforma do Google Meet, por exemplo, todos os dias. Não é uma vez por semana, não é uma vez por quinzena, é todos os dias, irmãos. Todos os dias tem um grupo de pessoas em diversos horários orando, orações reveladas. Não é uma coisa que eu jogo ali na internet, estou passando por uma aflição. Esses dias tinha uma irmã orando, eu achei fantástico aquilo. Tinha uma irmã orando especificamente pelos jovens em relação a casamento. E, irmãos, foi uma oração reveladíssima, um negócio do céu. Então tá lá o jovem carente, bota lá no YouTube, oração poderosa por casamento, palavras sobre casamento. Apareceu uma infinidade de coisas. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir atrás, tem que correr atrás. Vai atrás, muda o teu visual, se permita, se ouse, seja você, tal. Uma série de... Compra uma florzinha, uma coisa. Uma série de coisas que vai servir só para nos afastar, para a gente passar vergonha ainda, né? Agora imagina, eu tô lá, eu sou solteiro, por exemplo, né? Sou solteiro, por exemplo. Estou num momento de guerra, de tentação, de aflição. E, não, eu vou entrar na oração. Os irmãos lá do Ministério da Restauração, eles estão lá orando. Eu entro na oração, tá lá alguém orando. Deus, ajuda esse irmão. Age nas emoções dele. Não deixe ele cair num laço do diabo. Livra ele de uma Dalila, de uma Jezabel, de uma Filisteia. Era tudo que eu precisava. Tudo que ele precisava ouvir, né? Então, olha que bênção, irmãos, o que a gente pode usufruir dos meios de comunicação, irmão Facundo. Diversos canais, diversos meios que nos levam a essa profundidade com Deus e com os nossos irmãos, em comunhão, no mesmo espírito, e que eu vejo que as plataformas e o mundo, o sistema, nos leva exatamente ao contrário, a viver numa superfície, no estado de alerta constante, no estado de estresse constante, onde a gente não tem profundidade em nenhuma coisa. Inclusive, estava comentando com o irmão Lucas ali. Eu li um livro, acho que com o senhor também, um tempo atrás, e o livro já era antigo e falava sobre a dopamina gerada, sobre quando davam exemplos, né? Quando a pessoa recebia um e-mail e aí recebia uma notificação e a pessoa ficava viciada em abrir os e-mails, se sentia tão bem em abrir e-mail e as pessoas começavam a procrastinar trabalho para abrir o e-mail. E só que eu era um neurocientista fazendo um estudo sobre isso. E ele falava como isso prejudicava as pessoas a sentirem empatia. O processo de ficar estressado, de ficar na superfície, de não ter foco, de não ter atenção, faz com que a pessoa não tenha empatia. Por quê? Porque a empatia eu preciso ter foco. Imagina uma pessoa trazendo um problema dela para mim. Preciso ter foco, prestar atenção nela. Preciso entender o contexto. E contexto, foco, atenção é tudo que eu não vou ter se eu estou viciado com essa mente em estresse, em estado de alerta constante. Agora revela o ano.
que o cara falou isso daí. Isso era 2005. Agora 21 imagina, anos atrás. Agora, 21 anos atrás, agora imagina hoje como é que tá a coisa. e trazendo para a Bíblia, relacionando as coisas, falei para o irmão Lucas, a Bíblia diz que nos últimos tempos as ciências aumentariam. A tecnologia aumentou, a tecnologia está aí. E vemos claramente isso. Mas ao mesmo tempo tem um outro versículo que diz que o amor de muitos se esfriaria. E por quê? Eu entendo que há uma relação em todas as coisas ali. Claro. As pessoas estão vivendo uma superficialidade que não tem nem condições de amar alguém de Tu verdade. chega num restaurante hoje, pode ver, tu entra em qualquer restaurante aí, tu vai ver um casal, o que o casal tá fazendo? Tá um de frente pro outro, tá aqui, ó. Imagina amar a Deus, passar momentos de oração e intimidade com Deus. Se a torna mente algo está... impossível, né? É impossível. Foi doutrinada a mente humana de uma maneira terrível, terrível. Torna algo impossível. Então veja, irmãos, ao invés, irmão Facundo, de eu ficar meramente, irmão Facundo, irmão Lucas, de ficar meramente ali horas em cima de coisas que não vão me agregar em absolutamente nada, imagine se eu escolho 1 hora do dia para estar junto com os meus irmãos, usando estes meios de comunicação para orar. Exato. Vou dedicar 1 hora do meu dia para Mas é orar. uma coisa que vai edificar, né? Que vai edificar. Se eu não consigo orar 1 hora, pego a oração lá do Telegram, dos 30 minutos, fico ali, eu vou ficar aqui. Meu Deus do céu, quantas vitórias a gente tem recebido, experiências, os nossos relacionamentos interpessoais têm melhorado consideravelmente. Por quê? Porque aquilo ali não é uma coisa rasa. Uhum. É uma coisa que me leva a algo mais profundo. Sim. E aí eu saio daquele momento de oração não apenas me sentindo leve, mas sentindo que eu recebi algo da parte de Deus, Sim. que eu consegui me comunicar com Deus, que eu entrei em contato com Deus. E a gente tá falando o quê? O irmão Leonardo tá falando o quê aqui? 30 minutos, 1 hora. Tu sabe quando os pesquisadores fizeram uma pesquisa, quanto tempo que o ser humano fica no telefone? Tem gente que tá ficando 5, 6 horas. E os mais críticos estão ficando 7, estão ficando 8. Então isso pega o teu dia inteiro. E a gente está falando de tu orar 30, 1 hora. E a pessoa não consegue fazer isso. Então é uma coisa... A mente humana ela foi doutrinada por essa pecinha aqui, ó. Por essa pecinha aqui, ela foi doutrinada por essa pecinha aqui. E a gente tem um comportamento hoje que é totalmente diferente por causa disso. Nós não podemos deixar dominar. Então, querido irmão, domina ele. Não deixa ele te dominar. Glória a Deus. Meus irmãos, o tempo tá voando. Uma coisa também que é muito triste, né? A realidade das redes sociais também. Que a gente sabe que muitos jovens estão presos nisso. Estão presos em redes sociais. E um dos resultados que isso tem trazido na vida da juventude hoje, falando mais de jovens, a pessoa está achando que a sua vida é terrível porque ele olha a vida do outro. O outro está lá no iate, lá, comendo um churrasquinho na beira da praia, e eu estou aqui trabalhando, e eu estou aqui fazendo isso, estou aqui chorando, estou aqui passando por isso, por aquilo. Então ele começa a achar que a vida dele é uma porcaria. Por causa que ele está vendo a realidade de um e está se comparando com ele. E aí é por isso que hoje em dia está tendo suicídio. Tem gente que está entrando em depressão porque não está achando sentido na sua vida. Porque ele está olhando a vida do outro. Aí a irmã ou o irmão que ele tem um pezinho mais acima, olha a foto de uma pessoa que é mais fraquinha. Essa pessoa aí, olha aí, tem um corpo legal, eu sou aqui gordo, olha como é que eu sou, meu Deus. Não... Começa a se comparar, ao invés de ele pensar, não, peraí, eu vou melhorar, eu vou mudar minha saúde, meus hábitos. Não, ele está olhando, ele está se comparando com aquele ali que está daquele jeito, e aí ele pensa, eu sou um lixo, eu não consigo chegar nesse nível, ó. E aí a pessoa fica se arrebentando, ela está se auto-sabotando. E aí, às vezes a gente não sabe por que a pessoa está triste, a gente não sabe por que a pessoa está em depressão, mas são pequenas coisas que estão convergindo para a pessoa chegar naquele estado. Meu Deus. É só Jesus para nos ajudar, né? É. Glória a Deus. Meus irmãos,
nós vamos estar saudando aqui os irmãos que estão nos acompanhando. O programa começa, parece que 40 minutos é uma vida, né? E depois a coisa vai e 40 minutos voam. Glória a Deus. Irmã Claire Brito está conosco, irmão Luan, aqui de Viamão, Deus abençoe. Irmão Luan, irmão Samuel Alberto, lá da Argentina. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Prisca, também aqui da sede. Irmão Fernando Padilha, lá de Maracaju. Irmão Richard Faria, fora em peso acompanhando a programação. Fórum 1. Fórum 1. Pastor Eli Furtado, lá de Pelotas, Deus abençoe, Pastor Eli. Irmã Márcia, aqui de Viamão. Irmã Débora, irmã Regina, estão assistindo. Irmão Eduardo, lá de Chapada. Irmã Keila Ritter, Deus abençoe, irmã Keila. Pastor Marcelo, nossos irmãos lá de Chapada. Pastor Marcos Vargas também está conosco. Irmã Paola Renque, ali de Santa Cruz, Deus abençoe. Irmã Paola. Irmã Brenda Torres, lá de Porto Rico. Glória a Deus. Um sorrisão. Abençoe, irmã Brenda. Possivelmente está acompanhada lá, né, irmão Lucas? Sim, possivelmente. uma boa companhia. Irmã Brenda é a futura sogra do irmão Lucas. Glória a Deus. Está feliz assim. Irmã Aline Ventura, de Cachoeirinha. Irmão Rodrigo, lá da área Tubarão. Também o irmão Nelson, ali de Viamão. Irmão Saul Vargas, aqui de Porto Alegre. Irmã Franciele, irmão Paulo Robson, aqui da nossa sede. Irmão Joabe, acho que é o irmão Joabe aqui da sede. Irmã Jussara. Irmã Salete da Silva. Irmão Jorge Wolff. Irmã Carla Janaína. Deus abençoe os nossos irmãos. Irmão Jober Trindade. Não é sempre que a gente vê uma participação como essa, hein? Deus abençoe, irmão Jober. Irmã Maria Eduarda, lá de Lousada. Irmã Sofia, lá de Quaraí. Irmão Misael. Irmã Vera, lá de São Vicente do Sul. Irmão Vladimir Flores, lá ali de Gravataí. E o nosso irmão Agenésio. Irmão Facundo, 1 minuto para a gente orar. Amém. Senhor, meu Deus, te agradecemos, Senhor, por essa programação, por essa conversa que tivemos. Damos graças, Deus, oramos por cada um dos irmãos que estão assistindo, que irão assistir também. Te louvamos. Pedimos, Senhor, a Tua graça, Senhor, para enfrentarmos este mundo, para não nos conformarmos com este mundo, Deus. Tu tens, Senhor, um caminho, Senhor, meio a toda essa tempestade. Ajuda, Senhor, a cada jovem, a cada irmão, Senhor, que está, Senhor, quem sabe, Senhor, distraído, Senhor, com este mundo, perdendo, Senhor, a sua vida, Senhor, o seu tempo, as suas horas, Senhor, e não está, Senhor, dedicando elas para Ti, Senhor. Não está vendo o propósito que Tu tens para elas, Senhor. No nome de Jesus, abençoa, Senhor, estas vidas, esta juventude, esta igreja que também está se valendo destes meios para trazer edificação. No nome de Jesus, abençoa a nossa liderança também, que tem este propósito, Senhor. Te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Parte 2? Parte 2. Parte 2, tem que ter parte 2. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Programa Heróis da Fé chegando em seguidinha. Brasas do altar para te purificar. No meio